Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. A Polícia Federal nega que os corpos de indigenista e jornalista britânico tenham sido encontrados no Amazonas. Material orgânico localizado em Rio de Atalaia do Norte já está em Brasília para análise e você vai ver também. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Jairinho, é interrogado mais uma vez pela Justiça sobre a morte de Henri Borel. A audiência foi tensa. Começou com discussão entre advogados dele e a juíza. O mundo está discutindo. Mas a imprensa está filmando autorizada. Está autorizada. Eu não tenho autorização? Para me filmar, não. O segundo suspeito de matar idosa e diarista na capital fluminense se entrega à polícia. A cena se repete em São Paulo. Ladrões em moto fazem arrastão em bairro Nobre. Dia de Santo Antônio e igrejas voltam a receber fiéis com pedidos ao santo casamenteiro. Santo Antônio esse ano vai vir com tudo. A Polícia Federal e entidades indígenas negaram que os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips tenham sido encontrados no Amazonas. A informação começou a circular pela manhã. O Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal do Amazonas e responsável pelas buscas, se pronunciou. Em nota, a entidade disse que não procedem as informações que estão sendo divulgadas de que os corpos de Dom e Bruno foram encontrados. A família do jornalista inglês declarou à imprensa que recebeu informações da Embaixada Brasileira no Reino Unido sobre a localização de 2 corpos. Bruno e Dom desapareceram no dia 5 de junho, depois de saírem de barco da comunidade ribeirinha São Rafael, rumo à cidade de Atalaia do Norte, na região do Vale do Javari. A Operação Javari já dura 9 dias. Ontem, as equipes de busca encontraram um cartão de saúde e outros pertences de Bruno, além de uma mochila com roupas pessoais de Dom. Para a polícia, o pescador e caçador Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado, é um dos principais suspeitos do desaparecimento de Bruno e Dom. Ele está preso temporariamente por 30 dias. Segundo testemunhas, Amarildo foi visto na manhã do desaparecimento, seguindo a embarcação onde estavam o indigenista e o jornalista. A perícia encontrou vestígios de sangue na lancha de Amarildo. O material foi encaminhado para análise. Familiares do jornalista britânico coletaram material genético em Salvador, na Bahia, e parentes de Bruno aqui no Recife. As amostras vão servir de referência para exames de DNA. A Polícia Federal também confirmou que material orgânico, aparentemente humano, foi encontrado no rio, perto do porto de Atalaia do Norte. As vísceras foram enviadas ao Instituto Nacional de Criminalística em Brasília. A análise para comprovar se esse material genético é do jornalista britânico Dom Phillips ou do indigenista brasileiro Bruno Araújo deve ficar pronta nos próximos dias. Bom, em Brasília, o governo acompanha as buscas pelo jornalista e pelo indigenista também, pelo Bruno Pereira. Agora o nosso repórter Igor Damasceno tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Igor. Oi, Érica, boa noite a você, o Lacombe, boa noite a todos. No Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco afirmou que o Senado Federal vai criar uma comissão externa para acompanhar as buscas por Dom Phillips e Bruno Araújo. Inclusive, parlamentares de 3 comissões, entre elas a de Constituição e Justiça, devem ir até o Vale do Javari, local onde os desaparecidos foram vistos pela última vez. Em nota, o Itamaraty disse que tem mantido contato com familiares dos 2 homens e que os informa sempre que há uma novidade. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, em uma entrevista a uma rádio, afirmou que acompanha os trabalhos das forças de segurança e que, muito provavelmente, Dom Phillips e Bruno Araújo foram vítimas de criminosos. Vamos acompanhar. Os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foi encontrado, boiando no rio, vísceras humanas, que já estão aqui em Brasília para fazer o DNA. E pelo prazo, pelo tempo, já temos hoje 8 dias, indo para o 9º dia do que isso tudo aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Eu peço a Deus que isso aconteça, enquanto encontramos com vida, mas os informes, os indícios levam para o contrário no momento. Amanda Klein e Silvio Navarro comentam o desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira.
O desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira é um episódio lamentável, triste e muito ruim para a imagem do país, que enfrenta como nunca a patrulha da esquerda mundial sobre a Amazônia. É um episódio que não deve passar em branco. As autoridades devem ser cobradas com rigor, mas é preciso que esse caso seja noticiado sem paixão política. A criminalidade na Amazônia é antiga e envolve vários estados. É um problema de todos os governos, de décadas. Não é um problema que surgiu com o Bolsonaro. É um absurdo responsabilizá-lo sobre isso. Um exemplo foi o assassinato da missionária americana Dorothy Stang no Pará, em 2004, por um consórcio de fazendeiros. O presidente era Lula, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Nenhum dos dois foi vinculado ao caso. 2 pesos, 2 medidas, quando o governo não é de esquerda. O desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips é o retrato tenebroso da política antiambiental do governo Bolsonaro, que retirou o Estado da região amazônica e a entregou ao crime organizado. Bruno, amado pelos indígenas, era servidor licenciado da FUNAI, ameaçado de morte por pescadores que atuam ilegalmente, garimpeiros e narcotraficantes. A comunidade internacional pressiona por respostas à medida que a imagem do Brasil se deteriora. O presidente Bolsonaro chamou Bruno e Dom Phillips de aventureiros. A culpa não é dos jornalistas, nem de indigenistas ou de ONGs. É de quem aparelhou a FUNAI, desidratou o IBAMA e ICMBio, não coíbe o desmatamento, incentiva o garimpo ilegal, travou demarcações de terras indígenas, sufocou o Fundo Amazônia. A perda de soberania não é decorrente de ameaça estrangeira, mas da falência do Estado. Uma mulher foi feita refém por mais de 1 hora numa biblioteca pública no centro do Rio de Janeiro. O sequestrador estava com uma réplica de revólver e ameaçava a idosa com uma faca. Policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, negociaram com o criminoso, só que a idosa foi liberada depois que a polícia usou uma arma de choque. A mulher foi encaminhada para um hospital. O sequestrador foi levado para a delegacia. Também no Rio de Janeiro, um homem foi preso em flagrante depois de matar a mulher com quem ele se relacionava. Magno de Pinho Rocha, de 29 anos, deu um tiro na jovem e tentou fugir, mas foi impedido pela mãe dele, que chamou a polícia. Laís Batista da Silva, de 25 anos, morreu na hora. Ela deixou 2 filhos de 5 e 9 anos de idade. O segundo suspeito de matar uma idosa e a diarista dela num apartamento da Zona Sul do Rio de Janeiro foi preso no fim de semana. William Oliveira Fonseca se entregou no Distrito Policial de Bom Sucesso, na zona norte da cidade. De lá foi levado para a Delegacia de Homicídios, que investiga o caso. Ele e Jonathan Corrêa Damasceno são suspeitos de matar a idosa Marta Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e a diarista Alice Fernandes da Silva, de 51. Elas foram assassinadas no apartamento de Marta. O local foi incendiado depois do crime. No depoimento, William contou que foram autorizados a entrar no imóvel para entregar um currículo a Marta. Disse também que foi ele quem esfaqueou as duas a mando de Jonathan e que em seguida o comparsa colocou fogo no apartamento. Mas na versão de Jonathan foi William quem cometeu os assassinatos. O crime foi na última quinta, no Flamengo. 24 horas depois, Jonathan foi encontrado na casa do pai, numa comunidade da Zona Norte. Ele conheceu as duas depois de ter feito um serviço de pintura no apartamento. Os suspeitos estão no presídio de Benfica e devem responder por extorsão, incêndio e latrocínio, que é roubo seguido de morte. Um colecionador de veículos de Belo Horizonte disse que teve um prejuízo de R$60 mil depois de deixar o carro na garagem de uma amiga. A mulher vendeu o automóvel pela internet sem a permissão dele. Uma câmera de segurança flagrou o momento que o comprador retirou o carro com a ajuda de um guincho. O homem e a suspeita aparecem no portão da garagem. O veículo de coleção, ano 1994, foi oferecido em um site de vendas por R$13 mil. No anúncio, Kate Oliveira, a mulher que aparece nas imagens, diz que não tem os documentos nem as chaves e aceitou R$8 mil na negociação. Alguns dias antes, ela convenceu o amigo a guardar o veículo na garagem do prédio dela para ter mais segurança. A vítima, que é colecionador, chegou a ser alertado por conhecidos que o carro estava sendo vendido pela internet. Mas quando foi buscar o veículo, já era tarde demais. Segundo ele, o prejuízo chega a R$60 mil. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Nós tentamos falar com a suspeita, mas ela não atendeu as ligações.
O flutuante de um atracadouro afundou por conta da força da maré em Guarujá, litoral de São Paulo. Uma balsa com 8 carros vinda de Bertioga tinha acabado de encostar quando a estrutura começou a ser engolida ali pelo mar. O atracadouro chegou a ficar inclinado, mas ninguém ficou ferido. O serviço está paralisado e não há previsão de quando será retomado. O Rede TV News faz agora uma pausa de apenas 30 segundos. A gente volta já já. Pela primeira vez em quase 60 anos, um presidente francês corre o risco de perder a maioria absoluta no parlamento do país. A reportagem é de Mircele Medeiros. Acho que a gente vai ver essa reportagem logo depois no nosso bloco de internacional. Mas, bom, gente, hoje é dia de Santo Antônio e nossa equipe foi até o Rio de Janeiro para ver toda essa história, a celebração que volta aí depois de 2 anos. Teve gente pedindo marido, pedindo casamento e quem foi comemorar também. Hoje os pedidos e agradecimentos são todos para ele. Todo dia é um dia de vitória, mesmo que a gente não tenha aquilo que desejamos, mas só o fato de você acordar, poder falar, ter amigos, ter família, isso é muito bom. Reforçar a fé é o que Ana Teresa faz todos os anos. Uma devoção que ela fez questão de registrar em família. Meu filho chama-se Marco Antônio. Meu marido, por acaso, é Luiz Antônio. Também. E eu tenho muita fé. E tenho alcançado muitas graças a Santo Antônio. Foram 2 anos sem as celebrações tradicionais, sem a distribuição do pão de Santo Antônio, que deve ser guardado junto com outros alimentos para que nunca faltem arroz e feijão à mesa. O santo que abençoa o alimento de cada dia é um dos mais populares do país. Mas a proteção divina mais requisitada a Santo Antônio ainda está ligada ao coração. Se o assunto é arrumar um namorado e até um casamento, não tem jeito. A saída é conversar com ele mesmo. Ele ajudou uma moça, ali pelos anos de 1225, ela precisava do dote para um casamento, E ela era obrigada, a família era obrigada a dar esse casamento. Ela não queria aceitar o casamento, porque era um casamento imposto. Então ele intercede com a família para que tire esse dote, E que ela possa escolher o amado, que esse amado não seja comprado. Então ele consegue convencer a família. Então ele passa a ser realmente o santo padroeiro dos relacionamentos. Luciana não deixou por menos. A nutricionista pegou o pão, comprou o bolo casamenteiro do santo e pediu com muita fé. Tudo que tem direito a gente faz, tô aqui, garantida. Santo Antônio esse ano vai vir com tudo. Já Elizabeth só quer agradecer. Afinal, o santo já ajudou e muito quando o pedido foi casamento. Eu já casei, já fiquei viúva, já casei de novo. Isso peço para Santo Antônio, proteja, dê paz, amor, harmonia, que é o que a gente precisa. Casamento já chega? Já chega, vamos conservar esse, O outro durou 30 anos, agora é esse aqui que conserve até o final da minha vida. 2 ladrões de moto fizeram um arrastão num bairro nobre de São Paulo. Um policial militar à paisana reagiu e um dos suspeitos foi preso. Esta câmera de segurança flagrou a ação que começou pouco antes da 1h30 da tarde deste domingo. Ao fundo, dá para ver os assaltantes chegando na contramão. Em seguida, eles roubam os pertences do casal que carrega um gato e aguarda ser atendido em uma clínica veterinária. Na sequência, os ladrões resolvem roubar os clientes de um restaurante japonês que esperam a vez na calçada. O primeiro desce da moto, saca a arma da cintura e vai para cima das pessoas. Ele começa recolhendo os celulares. O outro obriga as vítimas a ajoelhar na calçada. A intimidação continua. Agora eles pedem a carteira e os relógios. Mas, de repente, do outro lado da rua, surge um policial militar à paisana com uma arma em punho. No primeiro disparo, ele atinge a perna de um dos ladrões.
Aí tem início um intenso tiroteio. Os veículos estacionados servem de escudo aos assaltantes e às vítimas que se arrastam pelo chão para escapar das balas. O criminoso ferido consegue chegar até a moto e foge. Nesta segunda-feira, ele foi preso. O comparsa segue foragido. A gente volta daqui a pouco com o esporte. O lateral brasileiro Marcelo se despede do Real Madrid. Uma história de muitas vitórias. É isso aí, é já já. O ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou que vai voltar à iniciativa privada e abandonar a vida pública por enquanto. Pelas redes sociais, ele afirmou que deixa a política com senso de dever cumprido. Dória pediu desculpas pelos erros. Sobre acertos, disse que cumpriu sua obrigação. A gente vai fazer uma pausa agora porque tem um sorteio da Caixa Econômica Federal. Estamos de volta e o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, confirmou que é um dos pré-candidatos ao governo do estado. Leite foi eleito em 2018, mas renunciou ao governo gaúcho em março deste ano para tentar concorrer à presidência da República. O PSDB acabou se unindo à chamada Terceira Via com apoio à pré-candidata do MDB, Simone Tebet. O Tribunal Superior Eleitoral respondeu a um ofício enviado pelo Ministério da Defesa. A pasta afirmou que as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas no processo de melhoria da segurança das urnas eletrônicas. O documento do TSE foi uma resposta sobre a participação dos militares na auditoria do sistema eleitoral brasileiro. Nele, o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, ressalta a necessidade de diálogo para fortalecer a democracia. No ofício, Fachin também relembra os processos de fiscalização das urnas eletrônicas e a participação de diversas instituições no desenvolvimento da atividade eleitoral. Na última sexta-feira, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício ao tribunal com as informações sobre as respostas do TSE às sugestões dadas pelo Ministério. No documento, Nogueira afirmou que as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas no trabalho de transparência eleitoral e que, até o momento, não houve a discussão sobre as sugestões enviadas pelo Ministério da Defesa, o que sinaliza que o TSE não pretende aprofundar a discussão. Bom, e hoje, depois dessa repercussão entre o Ministério da Defesa e o TSE, o ministro Paulo Sérgio Nogueira se reuniu com o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, para debater formas de aperfeiçoar o sistema eleitoral. Nunes Marques é ministro substituto do TSE. As Forças Armadas, que têm ótimos especialistas em segurança digital, foram convidadas a integrar a Comissão de Transparência das Eleições, criada pelo TSE no fim do ano passado, em setembro. Os técnicos militares fizeram várias indagações e sugeriram 88 mudanças no nosso sistema eleitoral. Apenas 10 foram aceitas e é preciso que haja um esforço conjunto. Mais transparência nas eleições não pode ser uma pauta exclusiva de ninguém. Essa é uma pauta de todos nós e isso inclui as Forças Armadas. O ministro da Educação, Vitor Godoy, visitou a Rede TV e participou ao vivo do podcast Opinião no Ar. Ele também deu uma entrevista para o Rede TV News. Vamos ver. Durante a conversa, o ministro disse que o maior desafio da educação no país tem sido a retomada do ensino no pós-pandemia. A gente tem uma política hoje nacional de recuperação das aprendizagens, já ativa, já participando mais de 2.000 municípios, com ações bastante concretas. Então, acho que para a educação brasileira, esse é o grande e principal desafio. O ministro também comentou uma decisão da Justiça Paulista que barrou a implantação do modelo de escola cívico-militar em uma unidade do interior do estado. Godoy disse que o MEC vai recorrer da decisão. É um programa altamente bem sucedido, nós temos já 127 escolas implantadas, já afetando 88.000 famílias. Já tem estudos que mostram o efeito da implantação de uma escola, inclusive no próprio entorno, né? E essa decisão foi uma decisão da Justiça Estadual. A gente, inclusive, vai entrar agora com um pedido para que isso vá para a competência federal, já que é um programa federal. Nós entendemos nesse caso, que há uma confusão aí de competências, né? Isso deveria ser decidido no âmbito federal e não no âmbito estadual.
O presidente Jair Bolsonaro participou por meio de uma live da terceira edição do CIPEC Brasil. O evento em Campinas, no interior paulista, nesse fim de semana, discutiu o conservadorismo e o liberalismo. Essa foi a primeira edição depois da morte do filósofo Olavo de Carvalho. Cerca de 50 palestrantes, entre políticos, empresários e formadores de opinião, fizeram o público pensar em questões como liberdade de expressão e doutrinação política. O deputado federal Capitão Derrite falou sobre segurança pública. Derrite apresentou dados que mostram a impunidade no país. Segundo informações da Polícia Militar de São Paulo, o estado tem 350 mil condenados nas ruas, beneficiados pela lei. A reforma do sistema de justiça criminal. Infelizmente, não existe justiça no Brasil. Olha-se para o bandido como uma vítima da sociedade, um coitadinho, esquece daquele que é a real vítima desse sistema inescrupuloso que garante a impunidade dos criminosos, que são as vítimas, aliás, milhares de vítimas todos os anos. Já Bolsonaro falou sobre as eleições. Mas o voto não é mercadoria. Eu nunca falo, eu tive 58 milhões de votos. Eu tive 58 milhões de pessoas que acreditaram em mim. É o seu João, a Dona Maria, não sei quem, é o Manel, aquele é o branco, é o negro, é o que tem outro comportamento, é o nordestino. Essas pessoas que votaram em mim. E votaram por quê? Fizeram comparações. O deputado federal e filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, do PL, é um dos organizadores do evento. Ele avaliou a edição deste ano. Muito positiva, né? Além do público presencial, teve a transmissão online. Tivemos aqui presidenciáveis do Chile, da Argentina, um bate-papo de alto nível. Outras pessoas na plateia, né? Tá Carla Zambelli, Felipe Martins, que é assessor da parte internacional do presidente da República, Bernardo Kister, outras personalidades. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Jairinho, foi interrogado mais uma vez pela Justiça sobre a morte do enteado menino Henri Borel. O repórter Tony Vendramini acompanhou essa audiência e tem as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Tony. Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. A audiência já terminou, durou cerca de 7 horas. O Jairinho, durante a sessão, voltou a negar o crime e disse que está sendo vítima de uma inquisição. Esse novo interrogatório foi um pedido da defesa, que sofreu mudanças. 6 dos 12 advogados foram destituídos. A defesa chegou a pedir também o adiamento dessa audiência, mas não foi atendida. Os advogados alegaram que estavam sendo impedidos de agir porque a juíza responsável pelo caso, Elizabeth Machado Louro, rejeitou um pedido para ouvir novamente os médicos que atenderam o Henri. Ao final da sessão, a defesa do Jairinho fez algumas requisições, entre elas as imagens das câmeras de monitoramento do hospital onde o Henri foi atendido, busca e apreensão do segundo raio-x de tórax feito no Henri, novos depoimentos, de médicos e enfermeiras que atenderam o Henri, além dos auxiliares de necrópsia que analisaram o corpo, uma reprodução simulada, ou seja, uma reconstituição no interior do hospital e também a escala de plantão dos funcionários do hospital entre meia-noite e 6 da manhã, da noite em que o Henri foi atendido nessa unidade, e informar também se esses profissionais eram capacitados em massagem cardiorrespiratória. Essa audiência de hoje foi marcada por um tumulto envolvendo os advogados do Jairinho. Vamos ver na reportagem. A audiência começou mais de 2 horas depois do previsto. Uma discussão entre advogados de Jairinho e a juíza Elizabeth Machado Louro provocou o atraso. Eles não queriam se sentar. Pela ordem do plenário, eu não vou ouvir advogado se todos não estiverem sentados. Eu não estou impugnando a palavra de ninguém. Eu estou mandando que se sentem. Pode ficar até grudado no réu, mas tem que sentar. Senão eu não vou continuar. Eu me sinto afrontada. Não quero. Por volta do meio-dia, a juíza tentou iniciar o interrogatório. Jairinho pediu para fazer uma explanação antes das perguntas, mas a magistrada negou o pedido. O ex-vereador, então, disse que só responderia às questões feitas pela equipe de advogados. Ele falou sobre a própria família e o relacionamento com Monique Medeiros. Voltou a afirmar que nunca bateu ou maltratou o Henri. O meu relacionamento com o Henri não era um relacionamento de agressão, um relacionamento de carinho. Ele nunca se referiu a mim como uma pessoa agressiva. Na volta da pausa para o almoço, Jairinho começou a contar o que aconteceu na madrugada de 8 de março do ano passado. Ele voltou a afirmar que Henri chegou ao hospital vivo e criticou o atendimento médico e a condução da investigação. Jairinho afirmou que Henri não tinha ferimentos ao dar entrada no hospital. Se eu chegasse com o menino Henri, se eu chegasse com o meu enteado, se eu chegasse com o Henri no hospital Barrador com um arranhão,
eu seria recepcionado pela Delegacia de Homicídios pelo Conselho Tutelar e não receberia abraço do Leniel e meus pêsames das médicas. Por tudo que é mais sagrado nesse mundo, aqui dentro desse Palácio de Justiça. Eu não fiz nada com o Henri. Está errado o que está acontecendo comigo. Eu estou sendo injustiçado. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E citou a radiografia apresentada pela defesa, que mostra que Henri tinha um pulmão colapsado. Jairinho afirmou que os médicos podem ter perfurado o esôfago do menino durante o atendimento e que viu Henri receber massagem cardiorrespiratória de forma inadequada. 2 horas de massagem cardíaca numa criança? Eu vou aqui falar que o atendimento foi errado? Eu não estou aqui para jogar os médicos, mas 12 mil compressões, e todas essas 12 mil compressões, cada uma delas, são necessariamente exumação contundente, obviamente, isso daí, inclusive, doutora Elizabeth, não precisa ser médico legista, no caso, é matéria básica no currículo da medicina, matéria básica, lesões causadas por massagens cardiorrespiratórias são comuns. Fora do tribunal, o pai de Henri criticou a estratégia da defesa de Jairinho. Eles já criaram, vêm criando narrativas e agora estão na narrativa que o Henri chegou vivo e que as médicas assassinaram meu filho ou mataram meu filho com procedimentos errados médicos. Mas por que eles não falam que o Jairo, como um médico, não fez nada lá ou procedimentos corretos de ressuscitação? O que aqueles dois ficaram fazendo naquele apartamento entre 1h30 e 3h50 da manhã? Por que eles não falam a verdade, o que aconteceu? E agora vai falar que o Henri chegou com 1% de chance de vida no hospital? Não, meu filho já chegou em trisma. Em Curitiba, morreu o palmeirense que passou mal durante uma briga entre torcidas do Coritiba e do Palmeiras nos arredores do estádio Couto Pereira. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram um confronto entre as torcidas. A polícia usou gás lacrimogênio para dispersar a confusão. Dentro do estádio, o jogo foi paralisado por 6 minutos por causa do gás jogado pelos militares. Do lado de fora, uma fatalidade. Um torcedor palmeirense de 25 anos, que estava perto da briga, mas não sofreu agressões, apresentou um pico de glicemia por ter diabetes. A equipe de resgate foi chamada e realizou massagem cardíaca. O jovem foi levado a um hospital em estado grave, mas não resistiu. A morte dele foi confirmada nesta segunda-feira. Em nota, o Curitiba lamentou o ocorrido nas imediações do estádio. A torcida organizada do Palmeiras disse que a PM errou o trajeto dos torcedores visitantes por 2 vezes, o que teria causado atrasos na chegada ao Couto Pereira e o encontro com a torcida adversária. Por falar em Palmeiras, o time volta à liderança do Brasileirão e quebra mais um tabu. Esse é um dos nossos assuntos depois do intervalo. Até já. Antes da gente finalizar, o Comitê de Crise de Coordenação pela Polícia Federal no Amazonas informa que as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram feitas até às 6 da tarde de hoje, mas nada foi encontrado. Então, os trabalhos serão retomados, eles continuam amanhã por terra e em outras áreas também do rio Itaquaí, a partir da manhã. E o Rede TV News termina aqui. A gente agradece pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta. Até lá, boa noite. Boa noite para você, amanhã às 19h30.